começar, quero deixar avisado para todo mundo que nós estamos falando de sucessão sua, se você é gestor, sucessão de todos que trabalham na sua equipe, e sucessão também é transição do comando de uma empresa, como ocorreu, por exemplo, lá no Grupo Votorantim, né? Como preparar o futuro dos herdeiros de uma companhia monstruosa e ela não ser pulverizada por uma falta de planejamento. Então, da mesma forma que é um tema que às vezes as pessoas escutam sucessão, tem um grupo, claro, não é a maioria, tá, Wellington? Que quando escuta sucessão, pensa só nisso, do herdeiro, né? E talvez no meio empresarial, quando a gente vai falar de o teu substituto como gestor e o substituto da tua equipe, a gente talvez as pessoas falem mais pulso sucessório, que já é uma palavra meio que meio americanizada, né? Metade em inglês, metade em português. Bem brasileiro isso, né? Bem brasileiro, bem brasileiro mesmo. Mas acho que é isso, porque muita gente às vezes escuta que talvez é uma coisa voltada aos herdeiros que vão ficar para lá e tal. É sucessão também, né? Mas acho que o principal hoje, que como a gente fala de liderança aqui, muito no nosso podcast, e como você já brifou lá na introdução, é o fato que se um gestor não preparar o seu substituto, muito provavelmente este gestor não vai dar o próximo passo de carreira. Certo? Certíssimo. Aqui, acho que o que a gente precisa ter em mente é que as pessoas têm muito medo quando a gente está falando de sucessão, de você começar a preparar, ou que não é fazer handover de atividade, né? Não é esse o ponto. É de você garantir que você, caso surja alguma oportunidade para você subir de cargo, seja dentro da própria área ou dentro de uma outra área para poder ter uma eventual promoção, isso normalmente é um jogo combinado, né? Então, quando a gente fala assim, puta, surgiu uma vaga aqui e o Wellington tem um perfil. Beleza. Agora, até aparecer o meu nome aqui, ou o nome do Albino, ou o seu nome aí de que tá ouvindo, vai ser colocado muita coisa na mesa. Quando a gente falar, por exemplo, o Albino aqui é um cara que é um candidato que, cara, teria o fit perfeito aqui. Beleza, o quanto que ele é essencial para a área dele hoje? Puta, bastante. Beleza. Se ele sair, o que acontece com a entrega da área dele? Vai ruir. Vai ruir. Fudeu. Cara, então... E o Wellington, não é só porque vai ruir, também é uma avaliação dele como gestor. Que o cara fala assim, cara, o que esse cara tá fazendo como gestor se ele não consegue preparar um sucessor? É isso. E se vocês aí que estão ouvindo acham que isso aí é papinho de livro, vocês estão muito enganados, porque eu escutei, Wellington, dezenas de vezes ouvi isso. Dezenas e dezenas, muito mais do que 10, tá? Dezenas e dezenas, tá? Quase que centenas. Sempre isso é avaliado. E até porque a gente tem ciclos de avaliação periódicos, né, cara? Seja a cada 90 ou 180 dias, a gente sempre tem. Então esse assunto é sempre batido. Especialmente quando a gente está falando de quando você vai tomar a decisão de subir, por exemplo, um coordenador para gerente, ou eventualmente até de analista para coordenação. O grande ponto que, né, até do Danny Cardi lá das empresas feitas para durar, né? Empresa que não tem essa rotina de capacitação de quem vai assumir os postos aqui, ela não funciona, porque aí olha o tamanho do problema, né? Porque aí, ao mesmo tempo que o cara que às vezes ele tem entrega, ele tá teoricamente, ele tecnicamente pronto para assumir, por uma própria ineficiência dele, de não ter preparado alguém, ele vai estagnar a carreira dele e da pessoa que tá abaixo dele. Sim. E aí é um pipinaço, porque às vezes, porque quando o gestor foi lá escolher, ele já meio que sabe, puta, dentro do meu time aqui eu tenho essa pessoa que possivelmente vai ser a próxima capitã desse barco. Beleza. Agora, eu não fiz o que eu deveria,
e eu já sei que aquela pessoa é importante, e daqui a pouco eu vou perder ela, cara. Porque ela vai chegar na entrevista de desligamento dela e falar que não tem oportunidade de crescer, que ela entregava muito mais que os outros, Exatamente. e ela não tem oportunidade de crescer, mas aí o gestor não caga e não sai da moita, entendeu? O É cara o não. tampão. O cara é um tampão. Tampou ali, obstruiu, né? Como você falou, não caga e não sai da moita. E acaba obstruindo todo o crescimento da área dele, né? E agora, o ponto é que a gente precisa multiplicar isso para a empresa inteira, entendeu? Porque assim, uma coisa é se isso for algo pontual da área A, por exemplo. Agora, se todas as áreas têm gestores que são assim, a empresa fica travada, cara. A empresa fica travada e você perde um talento atrás do outro, entendeu? Só que alguém tem que destravar essa engrenagem, né? E eu vou te dizer mais longe ainda, Wellington. Eu ia até. Não ia avançar para esse assunto, mas você traz essa visão da empresa como um todo. Eu diria até que uma empresa que tem um perfil desse como um todo é uma empresa de baixa performance. Por quê? Porque a organização, a empresa, acaba também se beneficiando de uma estrutura de sucessão bem amarrada e desenhada, que ela pode ser utilizada para o aumento da performance e da meritocracia. Então, né, eu consigo dar passagem, e isso eu não estou falando só nos cargos de gestão, estou falando inclusive, principalmente no de staff. Porque se o teu próximo sênior, aí a gente faz a pergunta aí, que é retórica. Quem escutar, reflita. Será que na sua empresa, na sua área, toda vez que um sênior sai, você abre vaga no mercado? O Wellington, se você estiver puxando sênior do mercado, se você estiver puxando pleno do mercado, estiver puxando júnior do mercado, é o suicídio corporativo. Porque você está enterrando a sua equipe, a equipe está vendo que não tem passagem interna. Quando você vai para o mercado para procurar esse tipo de cargo, geralmente os bons estão empregados, quem está sobrando são os curva de rio. É os curva de rio, Wellington. É raro, não é? Não vamos exagerar, mas assim, é a maioria, Wellington. E daí o que vai acontecer? E o cara vem com uma cultura, até você moldar a cultura do cara. É um ano. É um ano. Cara do céu. Então, assim, a empresa tem isso como um todo? Provavelmente é a empresa de baixa performance. Porque o cara não consegue girar o ciclo meritocrático de incentivo e desenvolvimento porque não tem desenvolvimento, porque não tem caminho, porque não tem trilha. Aí os caras vêm, que é um programa que já fizemos uns dias atrás, que é o tal de, como que é, o negócio de carreira, que eles falam? Plano de carreira? Ano de carreira. O plano de carreira LUFA, o que você precisa disso aqui, né? Que é quase como se fosse um plano de carreira, ao ponto de vista, só que ele não é um plano de carreira que você senta com o teu analista júnior e explica para ele. É o plano que você, como gestor, desenha e você tem a responsabilidade, Wellington, é teu papel como gestor. Eu até gosto de uma frase que a gente tinha escrito na pré-pauta aqui, que eu gostei bastante quando está escrito junto com esse tema aqui, que fala assim, preparando a sucessão. Como estruturar o time para o seu crescimento. Não o crescimento só do time, mas o seu, Wellington. Você, como gestor, só vai crescer se o seu time crescer com você. Uhum. Às vezes tem gente, eu já vi gente, tá? Talvez hoje em dia não falam tanto assim, com medo de fazer isso, e o cara, ele pensa assim, eles vão decidir colocar ele no meu lugar e eu vou perder meu emprego. Esse cara vai roubar o meu emprego. Mas eu acho que a grande sacada de um bom plano de sucessão, para você saber se ele funciona bem, é você se tornar desnecessário. É. Só que você se tornar desnecessário com alta performance da tua equipe e você tá sobrando para você alcançar outro objetivo. Não você Uhum. se tornar desnecessário porque você é um zero à esquerda que não faz nada, né? Mas Segurou, hein? Segurou pra não, pra não ofender, né? mas porque geralmente é a característica de alguém muito centralizador. Tudo passa Uhum. por ele tem que saber de tudo, ele tem que dar o de acordo com Carimbador, né? tudo, carimbador das entregas alheias. Mas eu acho que o que precisa ficar claro na cabeça de todo mundo é, se você tem uma área com 10 pessoas, a grosso modo, né, não vou ficar aqui dando regrinha, mas assim, a grosso modo, meus amigos, se você tem uma área com 10 pessoas, você tem que ter uma planilhinha de Excel, não precisa template chique não, abre uma planilhinha de Excel, coloca o nome dos 10 na primeira coluna e diz assim, atual. E na segunda coluna você põe assim, futuro. E, meu amigo, comece a preencher
quem são os caras que substituem cada um desses nomes. O ideal é que seja uma escada, né? Que você consiga dizer assim, olha, hoje o meu júnior é o substituto natural do meu pleno. O meu pleno é o substituto natural do meu sênior. Eu recomendo fazer uma coluna com o substituto, opção número 1, que necessariamente deveria ser de dentro de casa, da própria área. Opção número 2 é alguém da empresa, de outra área que você observa, com bons olhos, que deveria vir aqui. Aí eu tenho que falar com a pessoa? Não, é você tá mapeando, amigo. Você só tá mapeando. E a Calma, terceira calma, coluna, Veloz. eu colocaria mercado. Vai no LinkedIn, coloca o nome e o link do LinkedIn do cara. Se você tiver uma tabelinha dessas 10 pessoas com o substituto imediato direto, o substituto que você vê de outras áreas e do LinkedIn, pronto, você construiu um plano de pulso acessório. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir pessoa a pessoa desenvolver o pool para ele estar com prontidão ao movimento. Ah, mas ele não tá pronto ainda. Coloca o nome lá e pinta com uma corzinha. Ah, vou pintar de verde, o cara que tá verde ainda. Ou pinto de escolhe uma cor aí que representa aqueles que estão em ponto de bala, aqueles que precisam ser desenvolvidos. E é teu papel como gestor manter essa tabela sempre atualizada, porque nomes podem mudar, e preparar essas pessoas para o próximo passo. Mas e esse é o plano de carreira do cara, na prática, entendeu? É. É aí que, só que as pessoas fazem isso de maneira isolada. Aqui é o ponto que você vai juntar o PDI do ser humano ali com o plano de carreira dele, com o teu plano, com o teu plano de crescimento. Com o teu pulso acessório, né? Inclusive tem um livro, cara, chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira, do Luciano Santos. E ele fala que a primeira coisa, não só você como gestor ou como analista, cara, é cuidar do seu, cara. E o para você e o ponto que ele comenta ali é usar a tua carreira como alavanca para atingir os seus objetivos. E um dos pontos que ele fala, cara, que se você precisa, de fato, que ter outras pessoas prontas para poder assumir a sua posição para você crescer, esse é o caminho. Esse é um dos pilares para você, além de, obviamente, você ter entrega, de você ter resultado, de você ter comportamento, de você ter visão sistêmica, de ter aquele monte de coisa lá, quase que um checklist aí de para você ser um bom profissional. Sim. Além disso, você tem que colocar a sua carreira em primeiro lugar. E aqui, como gestor, ou mesmo como analista, cara, você precisa pensar sempre no próximo passo. Senão você está acomodado, cara. E se você estiver acomodado, esse é um dos motivos que os caras vão para o mercado também, entendeu? Para poder buscar gente de fora, sabe? E é claro que quando você. E aí é que eu quero fazer um contraponto, né? Porque ao mesmo tempo que eu concordo com o Albino que é um movimento ruim para quem está dentro de casa. Ele vê que saiu uma pessoa, viu que abriu vaga para fora e não teve uma movimentação ali, sendo que havia possibilidade de fazer algum movimento interno. Uhum. Isso é ruim, mas também é um sinal. Então, esse é um outro lado, e falar, cara, porra, mas ninguém foi nem cogitado, cara, para essa posição, porque eu acho que tem um ponto que eu poderia até tentar justificar que seria palatável você ir para o mercado quando você está crescendo. Se você vai ampliar o escopo da tua área, que é um ponto que a gente vai falar no quantidade, episódio, né? Ali, que é sobre aumentar o escopo ou é ganhar produtividade. Então, a gente vai falar um pouco disso em breve, aí, não sei se na semana que vem ou na outra, mas aqui tem um ponto que justificaria você abrir uma outra posição e até trazer de mercado, mas via de regra, até para fim de estabilidade da empresa, você abrir vaga, cara, de pleno, sênior, ele devia ser exceção, cara. A gente deveria sempre estar trazendo o cara para base. Porque com certeza. Você trazer um cara sênior ali, esse cara tem que chegar com a camisa 9 e assim, qual que é a chance de pagar mais caro? E assim, você vai pagar muito caro, você vai comprar o cara na alta, entendeu? E aí é muito difícil de virar. E até você pode ver, o Albino vai ter mais track record aí, mais histórico do que eu. Mas é difícil você trazer um cara sênior, cara, que dure muito tempo na empresa se ele não pegar a cultura ali, cara. Entendeu? Com certeza. Ele fica pouco tempo, cara. Ele não aguenta. Porque aí, assim, ele chega com uma pressão por gerar entrega muito rápido, e às vezes, cara, ele vai no pescoço da galera ali, cara, gerou o choque de realidade, ele gerou o conflito. Puta, cara, é um problemaço. Vamos fazer uma continha fácil aqui, ó, tá? Vou pegar
um analista, um estagiário que foi efetivado a analista júnior, tá? Ganhando 2.200, tá? Só como exemplo. Aí, o cara trabalhou um ano, eu tô com um plano de sucessão acelerado, meritocracia com faca na bota, promovi o cara pra, de júnior para pleno, tá? 6 meses depois, por exemplo. Uhum. Vamos dizer que 6 meses, tá certo? Uhum. Aí, olha só, o que, que eu vou fazer? Qual que é o salário de pleno? Agora, nesse momento, não importa. Por quê? O que acontece? Eu vou escalonar. Porque o primeiro aumento não vai ser maior que 20%. Vamos dizer que eu vou dar 25%, tá? Sou bonzinho. Ó, vezes 1,25. Ele saiu para 2.750. Vamos dizer que o salário de pleno fosse 3. Wellington, eu já ganhei, Eu já tenho esse cara em casa. Né? já além de ganhar o cara, porque o cara já tá no ritmo, tá? Eu já economizei de largada aqui isso. Tá bom? Ah, mas ele tem que ganhar o 3.500 de pleno, ele tinha que ganhar. Tá, eu escalono isso daí em várias pernas. Eu posso fazer isso em Mérito 3 meses. ao longo do tempo. Mérito ao Né? longo do tempo. Vamos dizer que ele acelerou de novo. Eu dei, virou um ano, eu vou dar um aumento de mérito de 15%. Vezes 1,15. O cara arrebentou a boca do balão para dar 15, hein? Foi para 362,50. Ainda tá abaixo dos 3.200 que Da eu falei. faixa 80 ainda do cara E ainda tem jogo pro cara. Aí deu um ano, abriu vaga para sênior. O cara mandou bem, o cara tá mandando bem. Vou promover ele. Wellington, vou dar de volta 25 vezes 1,25. O cara tá ganhando 3.953. Sênior vai estar ganhando 4 e meio. Tá 600 abaixo. tem o espaço pra mexer ainda. Né? E aí, que tá? Aí você, quem tá escutando, fala assim, olha lá, que cara malandrinho esse gordinho, ele não tá querendo dar o dinheiro, o salário pras pessoas. Não é, o que acontece é o seguinte, você vê, eu cresci o cara de júnior pra sênior em, a gente fez um ano, mais um ano, 2 anos e meio. Então o cara cresceu praticamente, o cara teve aumento Todo ano. todo Teve ano, aumento. Né? aumento bom, o cara arrepiou, o cara tá na posição de sênior, se ele entrar agora num platô aqui, e ele não conseguir virar coordenador, não ter o perfil, etc., eu tô bem abaixo do 80%, eu consigo dar vários aumentos para ele ao Isso. longo de anos e ele ainda continua dentro da faixa. Agora, vamos para outro cenário, do mundo paralelo do Stranger Things, você foi lá e foi contratar um sênior a 4.500. O cara não topou, fez leilão contigo para você arrancar ele da outra empresa, ou ele tinha uma proposta de outro lugar, você chama o cara por 5 conto. Fudeu. O cara vai entrar ganhando muito mais, já ganhando mérito sem trabalhar e sem entregar, e pode ser que não passe nem do período de experiência, porque o cara pode ser um baita de mandrake. É. Ou seja, provado por A mais B matematicamente que é 1.000 vezes melhor você preparar a base. Claro, não, isso é evidente, cara. É evidente. E a questão não é o preço ou o custo para não só o custo para a empresa, mas imagina que essa pessoa que já só nesse processo aqui é uma pessoa que está há 3 anos já na companhia, entendeu? E Já tem quantas a vezes ele cultura, cresceu? E já quantas vezes ele roda. cresceu, né, E ele Wellington? Quanto ele se sentiu valorizado? é isso, cara, porque aí o cara todo ano ele tem alguma coisinha, cara, ele tem a sensação de progresso também, entendeu? Ele vai crescendo, vai ganhando responsabilidade, vai ganhando reconhecimento. E não é fácil ter isso, cara, porque pro cara chegar nesse ponto, ele tá trabalhando muito, ele tá fazendo bem o trabalho dele. Agora, aí é claro que vem um papel aqui do gestor, que é de puxar essa corda mesmo, subir a régua, né? E garantir que todo mundo esteja rodando aí na mesma velocidade, porque senão quebra, entendeu? Se você tem uma engrenagem rodando mais rápido que a outra, cara, uma hora vai ter problema. Exato, e quando você é o balanceador disso, você tem que identificar, ó, esse cara que a gente deu no exemplo, promoção, 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 aumento, aumento, aumento. Tinha cara em cima dele ou abaixo dele que não estava conduzindo, cara, a máquina não vai parar. Ou você cresce ou você sai. Essa é a história. Ou Vai pra você cima e pra fora, cresce né? ou você vai para fora.
Porque se você não crescer, você não está comprometendo só o teu desenvolvimento, está comprometendo o da área inteira. Então, o cara é gestor, ele tem que estar de olho nisso. Ô, Wellington, para os recados finais, antes dos recados finais, eu ia te interromper antes de a gente começar a fazer aquela matemática lá das promoções, sabe? E eu ia te dizer que existe uma outra possibilidade lá, por exemplo, de o cara abrir uma vaga no mercado e não ter sido nem cogitado. O primeiro que a primeira análise, que é o primeiro cenário que você trouxe é o correto. O cara pensar assim, opa, tem alguma coisa muito errada se eu não estou sendo considerado. Mas também existe a possibilidade da empresa não ter um modelo desse tipo de gestão e a pessoa não ter sido nem avaliada. Então, se você, amiguinho, tá numa situação dessa, primeiro reflita se a empresa tem essa prática. Se ela tem e você não foi considerado, trabalhe para se desenvolver. Não fica chorando também as pitangas aí. Agora, se a empresa não tem, também não vai se martirizar. Ah, eu entrego tudo, ninguém me vê. Já falou disso, né? Por favor, né? Sem vitimismos. Mas é porque a empresa não está preparada ainda, não está fazendo isso. Então ela não vai fazer isso ao natural, né? Mas também não é porque não tem estruturado que o gestor não poderia ter visto. Exatamente. Aqui é um emaranhado de coisas, né? Nunca é uma coisa só. E Não. sendo bem honesto aqui, já para puxar meus recados finais aqui, cara, se uma situação dessa acontecer, também, e aí tem a abertura com o teu gestor de conversar com ele, cara. Chama o cara a bater um papo, entendeu? Porque, às vezes, cara, tem um pedaço que é de responsabilidade, não vou falar de culpa aqui, né? Que é de responsabilidade do gestor, mas tem uma responsabilidade tua também, porque se chegou nesse momento de que você se sentiu incomodado com a situação, ótimo. Isso é bom. Chama o teu gestor para conversar, fala com ele e fala, cara, pô, eu queria entender, cara, pede o feedback, já que se talvez não tenha rotina, né, de fazer ali, pede, fala, cara, pô, eu vi que fulano saiu, abriu uma vaga aqui, cara, o que eu precisava fazer para poder para poder ser considerado para essa posição, cara, mas assim, num tom propositivo, não de afronta. Não de cobrança, né? Não de cobrança, porque assim, cara, ninguém te deve explicação nenhuma, tá? Na prática. Então, Exato. menos você, cara. Menos você. Ninguém aqui tão importante quanto pensa que é. Mas no sentido de tentar entender e falar, cara, pô, beleza. Eu entendi onde eu preciso melhorar, mas pensando sempre para você, cara. Pense na tua carreira. E fala, cara, o que eu poderia ter feito diferente para ser considerado? E aí é até uma forma de você ver como que a empresa tá te enxergando, como que o teu gestor de fato tá te enxergando, e aí a partir disso que você vai, junto com ele até, nesse exercício de confiança, e desenvolver um plano, cara, fazer alguma coisa aí para dar a oportunidade você estar mais apto, né, ou mais pronto para poder assumir, né? E não vem com esse pensamento assim, mas não vai dar certo, nem vai adiantar. Se não der certo. Aí... Não, mas é que eu quero ter que pensar assim, se não der certo, na pior das hipóteses, você melhorou como profissional. E concordo. E se não for aqui, vai ter outro lugar que vai ter teu espaço. Então, é nossa obrigação melhorarmos como pessoas, né? Não só eu ia falar botanicamente, né? Mas seria biologicamente é a nossa obrigação. Biologicamente é a nossa obrigação melhorar, né? Faz parte do ciclo de todo ser vivo. Acho que faz parte da essência da melhoria contínua, né? De tudo que a gente defende aqui. E se a gente for até no aspecto espiritual religioso, tá escrito na Bíblia. Eu não sei onde tá, mas tá escrito em algum lugar que é nosso dever melhorar. Então, assim, a gente tem que melhorar, Wellington, né? Mas acho que como recado final eu ia deixar o seguinte. Tá lá no começo a minha dica, na verdade. Monta essa tabela, cara. Mas a empresa não tem. Para de vitimismo. Faz aí, cara. Faz você. Começa você. Faz o seu pulso sucessório, né? Coloca aí quem que é o substituto de cada vaga. Quem é o teu substituto. Faz essa coisa de três alternativas por pessoa. A primeira é interna da área. A segunda é de outras áreas dentro da mesma empresa. E a terceira alternativa é de mercado. Pô, o gestor que se presta está sempre no LinkedIn cavocando. Você tem que estar cavocando no LinkedIn, Wellington. E esse recado é para você, amiguinhos que estão escutando aí. Você não tem que ficar só cavocando eventualmente uma oportunidade para você. Você que está na posição de gestor, você tem que cavocar os futuros colaboradores teus lá dentro.
Quer lugar melhor para você observar? Tem o currículo, tem as atividades, as postagens do cara. Então, assim, seja um gestor ativo, né? E eu vou até mais longe. Vai lá em LinkedIn e mapeou o cara, vai lá no RH e fala assim, ó, eu queria fazer uma entrevista com esse cara. Uhum. Ah, mas a vaga não tá aberta, mas eu queria fazer uma Traz o entrevista. cara aqui, vamos bater um papo com ele. Eu quero conversar com o cara, eu quero ir mapeando esses caras. Na pior das hipóteses, tá fazendo benchmarking. E aí, teu trabalho em tal lugar? Como que Como que tal tá coisa lá? funciona? Como que funciona lá? Como que você faz? Tá fazendo benchmark, tá mantendo as coisas vivas. Então eu acho o seguinte, não é, isso aqui não é diferencial, é essencial. E para você que é analista, que é staff ainda, cobre mais o teu do teu gestor esse ponto, cara, de falar, puta, a gente fala, isso não é bem PDI, né? Não é bem plano de carreira, mas fala, cara, cobra um pouco mais dele se as coisas não estão acontecendo, para Uhum. que você fale, olha, eu tenho um plano aqui, cara, eu preciso me desenvolver aqui, eu quero fazer isso, isso e isso. Fala com ele. Fala com ele. Acho que tem um ponto que a gente sente muita falta hoje, é de iniciativa. A gente tem É. pouquíssima iniciativa das pessoas, as pessoas são muito reativas e, E muito e aí PDI sem depois objetivo também, né? e aí depois PDI reclama, sem, cara, que as coisas não acontecem, entendeu? Então, e PDI sem objetivo, né? Se você é é, pleno, o tipo, teu PDI é o que eu tenho que fazer para ser um sênior, é isso, né? é Ó, isso. eu Não é sou pra ser albino. presidente, entendeu? Mas eu sou albino, serve para todo mundo. Eu sou albino, eu sou gerente. Qual que é o meu PDI? É como eu me preparo para ser um diretor. Então, se É meu isso. PDI não tiver voltado a pulso sucessório individual, eu estou fazendo PDI de ler o monge executivo. Ah, mas que caralho de PDI que é É, esse, cara? Vai tomar aqui. o genérico, Wellington. Culpa, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Você Tá quer que louco. eu faça aqui com IA na minha cabeça aqui o PDI genérico da maioria do pessoal aí? Seguindo o 70-20-10, hein? Uhum. Leitura de monge executivo de quem mexeu o meu queijo, tá? Puta merda. Aí a atividade é procurar um cara experiente que você admira para fazer mentoria e perguntar para ele como é que ele cresceu na empresa. Uhum. Hã? Não, Já tu pode viu, né? seguir, pode Já seguir. deve Aham. ter visto vários por aí, né? Assim, né? Já. E a outra ação vai ser conduzir projeto e se destacar, reduzir custo e entregar dentro do prazo. Puta, que caralho de PDI, né? Nossa senhora, dá vontade de, 99% dos dá PDI vontade deve de ser isso. pegar esse troço e rasgar, né, cara? Fala, meu, que é isso? Você tá me tirando pra idiota, né, cara? A O cara vontade montar você um tem que, PDI na desse. verdade, isso é que a gente tem vontade, mas o certo é você chegar pro cara e falar assim: qual é o teu objetivo? Ah, eu quero ser sênior. Ok. O que te falta para ser sênior? Falta isso, isso, isso. Quais são as ações que você vai colocar para preencher esses gaps? É Quais isso são aí. teus pontos? Aí tem até um plus aí, né? Um brinde. Vamos seguir aquela metodologia dos pontos fortes. Quais são teus pontos fortes? Fortaleza. É isso aí. Ah, isso aqui, isso aqui. Vamos colocar umas ações aqui para alavancar esses pontos Potencializar. fortes? Isso. Potencializar? PDI de luxo. O cara faz Porra, PDI de é. Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor. Eu sou Eu melhor, sou o né? melhor, eu sou o melhor. Não tem erro, cara. Vamos, Mas vamos é isso, a lá. gente vai deixar também pra quem for ver no YouTube, a gente vai deixar um linkzinho de uma planilha lá pra vocês se organizarem aí, tanto o gestor quanto o analista, a gente vai deixar um materialzinho pra vocês lá depois. Nos É, cobrem, por favor. clique lá, ou se não estiver É igual o podcast. Às vezes a gente fala, vou colocar no. Tá lá, vou Ou no colocar no Spotify também descritivo. coloca lá, não Se tem não problema. aparecer, entra lá nos comentários e Cobra nós, cobra. cobra nós. Pode Cadê? cobrar. Cadê? Cadê? Cadê seus Zé mentiroso? Pode Seus cobrar. vagabundos, cadê? Então é isso aí, fechou? Tenha uma boa vida, meus caros. Até o futuro. Paz! Paz e bem, irmãos. Tchau!